Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar análise de implícitos, subentendidos e efeitos de sentido, com base nas perspectivas de José Luiz Fiorin e Francisco Platão Savioli. Esse é um dos temas mais importantes da interpretação de textos, porque, em prova, nem sempre o sentido está totalmente dito. Muitas vezes, a banca quer saber se o candidato consegue perceber aquilo que o texto sugere, pressupõe ou deixa nas entrelinhas. Vamos direto ao ponto. Quando falamos em implícito, estamos falando de um sentido que não aparece de forma expressa, mas que pode ser compreendido a partir do enunciado, do contexto, da escolha das palavras e da situação comunicativa. Ou seja, o texto não diz tudo de maneira direta. Parte do sentido fica implícita, e o leitor precisa reconstruí-la. Segundo a abordagem de Fiorin e Savioli, compreender um texto não é apenas entender o que está escrito literalmente. É também perceber os sentidos produzidos pelo não dito, pelas pressuposições, pelos subentendidos e pelos efeitos de linguagem. Primeiro, vamos diferenciar o sentido explícito do sentido implícito. Sentido explícito é o que está claramente enunciado. Sentido implícito é o que se depreende do enunciado, mesmo sem estar declarado de forma direta. Exemplo: João parou de fumar. O sentido explícito é que João não fuma mais, mas há um implícito muito importante: João fumava antes. Esse sentido não foi dito diretamente, mas está pressuposto pela expressão parou de. Aqui entramos em um conceito fundamental: a pressuposição. Pressuposto é uma informação implícita que decorre necessariamente do enunciado. É um dado que vem embutido na frase e que tende a ser aceito como verdadeiro para que o enunciado faça sentido. No exemplo João parou de fumar, o pressuposto é que João fumava antes. Veja outro exemplo: Maria voltou para Florianópolis. O explícito é que Maria retornou para Florianópolis. O pressuposto é que Maria já esteve em Florianópolis antes. Perceba que certas palavras ativam pressupostos. Entre elas, destacam-se parar de, continuar, voltar, de novo, ainda, já, também, até, mais uma vez. Exemplo: ela continua estudando. Pressuposto: ela já estudava antes. Exemplo: ele voltou a trabalhar. Pressuposto: ele já trabalhou antes. Exemplo: até Pedro entendeu a questão. Pressuposto: havia uma expectativa de que Pedro talvez não entendesse. Agora vamos ao subentendido. O subentendido é diferente do pressuposto. Enquanto o pressuposto está mais preso à estrutura do enunciado, o subentendido depende mais do contexto, da intenção do falante e da interpretação do leitor ou ouvinte. O subentendido é um sentido sugerido, mas não obrigatório como o pressuposto. Veja este exemplo: que sala organizada, hein? Dependendo da situação, isso pode significar um elogio verdadeiro. Mas, se a sala estiver completamente bagunçada, a frase produz ironia, e o subentendido será uma crítica: a sala está desorganizada. Perceba, a frase literal parece positiva, mas o contexto gera outro sentido. Isso mostra que o subentendido exige atenção ao tom, ao contexto e à situação comunicativa. Vamos comparar. Pressuposto é mais estável, mais ligado à forma linguística. Subentendido é mais interpretativo, mais ligado ao uso concreto da linguagem. Outro exemplo: você vai usar essa roupa? No plano literal, é uma pergunta. Mas, dependendo da entonação e do contexto, pode subentender crítica, estranhamento ou reprovação. A frase não diz diretamente essa roupa está inadequada, mas esse sentido pode ser inferido. Em prova, a banca pode perguntar qual informação está implícita, qual ideia está pressuposta ou qual sentido pode ser subentendido de determinado trecho. Agora vamos tratar dos efeitos de sentido. Efeito de sentido é o resultado produzido pelas escolhas linguísticas do autor. Palavras, expressões, ordem dos termos, pontuação, repetições, ironias, modalizações e figuras de linguagem constroem sentidos específicos no texto. Segundo Fiorin e Savioli, o texto não é apenas um conjunto de frases. Ele é uma construção de sentido. E esse sentido nasce da articulação entre o que é dito, o que é sugerido e o modo como isso é dito. Vamos ver alguns efeitos de sentido frequentes em prova. Primeiro,
o efeito de ironia. A ironia acontece quando o enunciado diz uma coisa, mas sugere o contrário, normalmente com intenção crítica, humorística ou satírica. Exemplo: parabéns, chegou bem na hora, só que a reunião acabou. O efeito de sentido aqui é irônico. A palavra parabéns não expressa elogio real, mas crítica ao atraso. Segundo, o efeito de intensificação. Certas palavras reforçam uma ideia e aumentam seu impacto. Exemplo: ele está completamente enganado. A palavra completamente intensifica a ideia de erro. Terceiro, o efeito de atenuação. Às vezes, o autor suaviza uma afirmação para torná-la menos agressiva ou menos categórica. Exemplo: talvez essa não tenha sido a melhor decisão. A palavra talvez atenua o julgamento. Quarto, o efeito de aproximação ou distanciamento. A escolha de pronomes, tempos verbais e formas de tratamento pode aproximar ou afastar o enunciador do conteúdo. Exemplo: nós precisamos melhorar a educação. Há efeito de inclusão, de aproximação entre quem fala e quem ouve. Exemplo: eles precisam rever suas práticas. Há efeito de distanciamento. Quinto, o efeito de crítica, humor ou ambiguidade. Muitos textos exploram duplo sentido, polissemia e construções ambíguas para produzir humor ou crítica social. Por isso, em interpretação textual, não basta olhar apenas o significado isolado das palavras. É necessário observar como elas funcionam no contexto. Vamos analisar alguns exemplos práticos. Exemplo 1. O diretor finalmente ouviu os servidores. O explícito é que o diretor ouviu os servidores. O implícito, por pressuposição ou sugestão contextual, é que antes ele não os ouvia ou demorou para ouvi-los. A palavra finalmente produz efeito de demora, expectativa satisfeita e possível crítica. Exemplo 2. Mais uma vez o sistema apresentou falhas. O explícito é que houve falhas. O pressuposto é que isso já aconteceu antes. A expressão mais uma vez gera efeito de repetição, desgaste e crítica. Exemplo 3. Até o aluno mais distraído percebeu o erro. O explícito é que o erro foi percebido. O pressuposto é que existe um aluno considerado muito distraído. O termo até produz efeito de ênfase, mostrando que o erro era evidente. Exemplo 4. Que belo serviço você fez. Se o contexto for de erro ou problema, o efeito será irônico. O subentendido é reprovação, não elogio. Agora vamos para um ponto muito cobrado: o papel do contexto. Nenhum implícito deve ser identificado fora do contexto. A mesma frase pode gerar sentidos diferentes conforme a situação. A frase "você chegou cedo" pode ser apenas informativa, mas também pode ser irônica, se a pessoa estiver atrasada em relação ao combinado. Pode ainda ser elogiosa, se o esperado era atraso. Tudo depende do contexto de produção. Por isso, a interpretação de implícitos e subentendidos exige leitura atenta, percepção da intencionalidade e análise da situação comunicativa. Outro ponto importante é que a banca costuma trabalhar esse conteúdo por meio de expressões como: infere-se do texto que, subentende-se que, está implícito no trecho. O autor sugere que, o efeito de sentido produzido é, a expressão indica, o termo pressupõe. Quando aparecer esse tipo de comando, você já deve acionar o modo de leitura inferencial. Agora, uma distinção essencial. Inferir não é inventar. Inferir é concluir algo com base em pistas textuais concretas. Ou seja, o candidato não pode tirar conclusões soltas. A interpretação deve ser sustentada por elementos do texto. Se o texto diz "ela voltou a reclamar", a inferência correta é que ela já reclamou antes. Isso está apoiado no verbo voltar. Mas não se pode concluir, por exemplo, o motivo da reclamação, se o texto não oferece elementos para isso. Vamos fazer um resumo final. Implícito é o sentido não expresso diretamente, mas presente no texto. Pressuposto é o implícito ligado à estrutura linguística do enunciado. Subentendido é o sentido sugerido, dependente do contexto e da intenção comunicativa. Efeito de sentido é o resultado produzido pelas escolhas linguísticas do autor. Palavras como já, ainda, continuar, parar de, voltar, até, mais uma vez, finalmente costumam acionar pressupostos e produzir efeitos de sentido importantes. Ironia, crítica, reforço,
suavização, humor e ambiguidade também são efeitos de sentido muito explorados em prova. Para fechar, fica uma dica prática. Sempre que analisar um texto, faça estas perguntas. O que está sendo dito de forma explícita? O que o texto pressupõe? O que ele sugere sem afirmar diretamente? Que efeito a escolha dessa palavra ou expressão produz? Essa postura vai elevar muito sua capacidade de interpretação textual. Na próxima aula, continuaremos com mais um tema essencial de língua portuguesa para o concurso do IFC. Até a próxima!